Olá, bom dia, sejam bem-vindos para juntos nós iniciarmos o capítulo 5 da primeira carta de Pedro. E eu quero fazer isso junto com você, com temor e tremor. Então vamos lá, pegue sua Bíblia, qualquer versão, quem estiver próximo de você convide para fazer essa leitura, para que nós também oremos juntos. Hoje é um dia especial, uma parte de irmãos no Brasil, no mundo estão orando hoje, jejuando hoje, para que Deus intervenha e nos livre de um colapso maior no Brasil e que nos livre da peste, da pandemia. Eu te convido a abrir a sua Bíblia aí e nós continuaremos nesse instante essa leitura. Está aqui no capítulo 5, Pedro dizendo assim: rogo, pois, aos presbíteros que há entre vós, eu, presbítero como eles, e testemunha dos sofrimentos de Cristo, e ainda co-participante da glória que há de ser revelada. Pedro agora se dirige aos anciãos, aos presbíteros, aos bispos, aos líderes da igreja, se posicionando como um deles. Ele tira o título de apóstolo de lado e se posiciona como um ancião, um presbítero como qualquer um outro. E Pedro faz isso com muito temor no coração, porque a palavra ancião era um nome muito honrado, tanto no mundo hebraico, dos judeus, do Antigo Testamento, como no mundo greco-romano. O ancião é aquele que vem lá desde Moisés, quando o sogro dele fala assim: Moisés, você não vai aguentar carregar esse povo, escolha pessoas, homens, anciãos dentre o povo. E ali foram escolhidos 70 para ajudar Moisés a conduzir, a julgar as causas, a ensinar, a admoestar. E os anciãos no mundo dos judeus eram aqueles que cuidavam ali das sinagogas, que zelavam por tudo, que julgavam as causas, que eram amigos dos reis, dos príncipes. Eram homens mais próximos dos sacerdotes. Eram esses homens. No mundo romano, no mundo grego, eram aqueles que cuidavam das cidades, eram os administradores, ficavam às portas das cidades ensinando o povo, julgando causas do povo. Então era muito honrado ser um ancião, e Pedro se dirige a eles como um desses. E Pedro fala assim: eu estou dirigindo a vocês como alguém que viu os sofrimentos de Cristo, que viu o padecer de Cristo, as agrúrias de Cristo. Eu caminhei com ele, e além de ver os sofrimentos de Cristo, eu também participei da glória que há de ser revelada. Essa glória que no futuro nós aguardamos quando Cristo vier dos céus, eu a experimentei. E Pedro fala disso porque ele esteve ali no monte da transfiguração, junto com Tiago e João. E eles viram Jesus ser transfigurado, a glória de Deus encheu aquele lugar, quando ele viu Cristo com Moisés e Elias num bate-papo celestial. Então o que Pedro pede a esses anciãos, a esses líderes, a esses pastores, a esses bispos, a esses presbíteros? Pastoreai, verso 2, pastoreai o rebanho de Deus que há entre vós, não por constrangimento, mas espontaneamente, como Deus quer. Não seja algo coercitivo, forçado. Você não pode fazer isso em função de nenhum outro motivo. Você tem que fazer em função do dom, do chamado. Não tem que ser assim, querendo glórias, querendo aparecer, querendo protagonismo. Não. Se você não tem dom, não vai. Porque o pastoreio não é fonte de lucro. Não, amados. É serviço, é amor, é dom, é chamado. Tem que haver voluntariedade, tem que haver disposição do coração de não nada forçado, alguém te obrigando a ir. Aí ele diz mais ainda: nem por sorte da ganância, mas de boa vontade. Ou seja, tira a mesquinharia, a ganância. Sim, ou seja, como diz nos gregos, o grego detestava os ganhos desonestos. Então tem pessoas que estão indo com o propósito de ganhar desonestamente, de enriquecer, de tirar proveito. Não, sai fora.
Se você está no pastoreio em função do salário, de manter, não, já está errado. Já está errado. Não pode ter essa ganância, essa usúria. Não pode ter isso. Você tem que fazer isso sem esperar nada em troca, apenas sabendo que Deus cuidará de ti. Nem como dominadores, verso 3, dos que vos foram confiados, antes tornando-vos modelo do rebanho. E você não está ali também para dominar as mentes e os corações, para controlar a vida das pessoas, para ficar ditando isso, ditando aquilo, como tem muitos no nosso meio, principalmente no mundo desses que têm perdido a noção do Evangelho. Mete na vida individual, na vida pessoal, na vida sentimental dos outros, dando palpites, falando coisas que Deus nunca mandou falar. Você não está ali para dominar, você está ali para ser um tipo de Cristo, como Pedro diz aqui, tornando-vos modelo. Ele está usando justamente essa figura do tipo de Cristo, uma figura de Cristo, um modelo de Cristo para aquele povo. Não é para controlar ninguém, não é para dominar a alma de ninguém, não é para escravizar ninguém, não é para manipular ninguém, para que não cresça em você o narcisismo e que não cresça também a tara pelo domínio do outro, principalmente daquela mulher que é cativa, que é fraca. Então fique atento com isso, torne apenas um homem simples. E é isso que Pedro quer, porque o ancião eram esses homens simples. E aqueles anciãos que se dedicavam ao ensino, Paulo diz que esses homens que ensinam, que se dedicam ao ensino, eles são dignos de dobrados honorários, ou seja, de um duplo pagamento. Então fique atento, cuide por esses homens no meio de vocês, e por essas mulheres também que surgem no meio de vocês, com esses dons específicos de pastorear e cuidar de gente. Aí ele diz no verso 4: ora, logo que o supremo pastor se manifestar, recebereis a imarcessível coroa de glória. Então Pedro está trazendo à memória aqui os ecos de Jesus lá de João 10, eu sou o bom pastor dá a vida pelas ovelhas. Conquanto Pedro saiba que eles estavam ali pastoreando, que tinha anciãos pastoreando, ele sabe que tanto eu quanto qualquer um outro, nós temos um grande pastor nos céus. Ou seja, você está debaixo, não é da cobertura espiritual do seu pastor, você está debaixo da cobertura espiritual do sangue de Cristo. Tanto o pastor, o ancião, o presbítero, como os membros da igreja, todos estão debaixo da égide espiritual de Cristo. Ele é o sangue dele que nos cobre, ele é o pastor que pastoreia, que dá a vida pelas ovelhas, e é por ele que eu vivo e que eu sou guiado. Os bons pastores têm que nos conduzir ao modelo de Cristo. Cristo é através de quem Deus fala, é o oráculo de Deus hoje. Deus nos fala por meio do Filho, e o Filho é esse supremo pastor, e que há de se manifestar, de vir naquele dia. E quando ele vier, então todos que estão servindo ao reino de Deus como anciãos, como anciãs, e a todas as ovelhinhas de Cristo receberão essa coroa de glória, que nada mais é do que a salvação, o nosso prêmio maior. Amém, amados? Vamos continuar então, queridos. Verso 5: rogo igualmente aos jovens. Aqui são alguns imperativos, alguns conselhos, algumas admoestações. Ele diz assim para os jovens no ambiente da comunidade: sede submissos aos mais velhos, aos que são mais velhos, sim, respeitem, sejam submissos, sejam amorosos, respeitosos com eles, tratem bem. Outros sim, amados, no trato de uns com os outros, na fraternidade, cingir-vos todos de humildade. Aí Pedro está falando daquilo que ele viu em Jesus. Jesus tirou a roupa e colocou-se um trapo de escravo para cingir, cingiu-se, joelhou, dobrou diante deles, lavou os pés deles, mostrando que no nosso meio, quem quer ser grande tem que servir a todos, quem quer ser o maior que sirva a todos, seja o menor. E ao mesmo tempo que essa roupa da humildade me faz ser humilde diante dos irmãos, é a mesma roupa que me impõe exaltado, porque só quem humilha é exaltado. Aí ele fala dessa humildade, desse humus, né, que vem da terra. Humus é colocar a cara no pó e ser humilde diante de Deus, diante dos irmãos.
Contudo, Deus resiste aos soberbos, ele diz, contudo, mesmo Deus resistindo aos soberbos, ele dá graça aos humildes, ele concede aos humildes a sua graça. Então cresça humilde, amados. Não queira ser superior nem melhor que ninguém, como está acontecendo nos nossos bastidores de igreja, cada um querendo ter o nome de apóstolo, pai apóstolo, bispo, não sei o que, como se o título fosse te dar algum poder. Não dá, amados. O poder vem é da humildade, é do amor, é da graça, é do serviço, é quando você coloca em pé de igualdade com todo mundo, antes, como diz Paulo, quando você considera o outro superior a si mesmo. Só que falta isso, principalmente no mundo evangélico, que tem perdido essa noção, e todo mundo querendo mais glória humana. Verso 6, olha: humilhai-vos, portanto, sobre a poderosa mão de Deus, para que Ele em tempo oportuno vos exalte. Esse aqui é o imperativo, amados, é a lei da humildade diante de Deus, que todos têm que ter. Eu sou criatura, Ele é o Criador. Eu sou escravo, Ele é o Senhor. Ele é o meu dono. Humilhe-se diante dele. E Pedro usa essa palavra, a potente mão de Deus, a poderosa mão de Deus. Ele está ecoando uns textos do Velho Testamento, que se refere principalmente quando Deus exerceu o poder do seu braço direito, entre aspas, para tirar o povo de Deus, para tirar o Israel do Egito, como Moisés diz, com mão poderosa os tirou da terra, do meio do povo do Egito. Esse texto vem de lá, essa frase vem de lá. E Deus, com essa mão poderosa, vai te exaltar. Então suporte um pouco mais, aguente, seja humilde diante de Deus, deixa Deus no tempo dele te exaltar, lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Essa é a lei do descanso, da confiança no que está feito, no que Jesus é por você, no que Deus faz por você, sabendo que Ele cuida, Ele sabe da sua necessidade de alimentar, de comer, de beber, de vestir, Ele sabe das suas dores, das suas angústias. Então confie nele, é a confiança nesse bom pastor Jesus. Lance sobre ele toda a ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. E aqui, amados, essa confiança é carregada de coragem, porque a confiança e a coragem caminham juntos. Ao mesmo tempo que o descanso não é um descanso relaxado, é um descanso de quem é perseverante, de quem enfrenta com coragem os desafios da vida, sabendo que é no Senhor que eu vou ter o meu altar para jogar todas as minhas ansiedades, porque Ele do céu é quem cuida de mim e manda todas as bênçãos para mim. Verso 8: sede sóbrios e vigilantes. Aqui a lei da sobriedade, da vigilância, do cuidado, de ficar não como aquele abestalhado no mundo, mas prudente também, como as serpentes, observando tudo. Ser sóbrio, vigilante, fica observando os acontecimentos, os fatos. Fiquem observando, Jesus está voltando. Mantenha o critério da sobriedade, carregando aqui o Evangelho para você julgar por ele todas as coisas, para você não cometer vilezas, pecando contra si, contra o próximo. Sede sóbrio, sede vigilante. Aí ele diz: o diabo, vosso adversário, anda em derredor como leão que ruge, procurando alguém para devorar. Resisti-lhe firmes na fé, certos de que sofrimentos iguais aos vossos estão se cumprindo na vossa irmandade espalhada pelo mundo. Verso 9. Essa aqui é a lei da resistência. Se eu sou sóbrio e vigilante, entendendo que o diabo é um inimigo, que ele vem com astúcia tentando destruir a gente, e ele não entra sem ser mandado, não, ele fica observando no seu derredor. Então Pedro nos ensina a lei da resistência, sim, pela fé. É você fazer da fé a sua redoma, o seu escudo, para que todos os dardos inflamados do maligno não cheguem até você. Isso é você, é o imperativo, resistir. É você que tem que resistir, que lutar até o fim. O diabo, ele é astuto, fica como um leão ao nosso derredor. Qualquer coisa que ele vê em você, qualquer pulsão negativa em você, qualquer desejo maligno em você, ele vem e vá. É assim. Mas ao mesmo tempo, por que Pedro ensina a gente a resistir firme na fé e ele fugirá de nós? Porque de fato, como todo covarde, se você resiste a ele com fé e coragem, foge. E a fé e a coragem
é em Cristo, é descansado no que Cristo fez por nós, na proteção do sangue do Cordeiro, não é da proteção espiritual. Eu estou debaixo da cobertura espiritual da minha igreja, do meu pastor. É mentira. Nós estamos todos debaixo da cobertura do sangue de Jesus. É o sangue dele que nos protege, que nos guarda e que nos livra. É essa fé simples é que nos faz fortes, valentes e determinados. Lembrando que sofrimentos iguais aos que eles estavam passando ali, naquele momento de aspa, de perseguições, de irmãos sendo forçados a fugir de suas seguranças, casas, indo para outros lugares, em função de tudo que estava acontecendo. Sofrimentos assim estão espalhados, não só no meio de vocês, amados, em toda a terra. A sua luta não é maior que a do outro irmão, não. A dor que você carrega não é maior que o outro, não. Só não empreste a essa dor um sofrimento que não convém. Faça isso. Ora, ele diz assim: o Deus de toda graça, que em verso 10, o Deus de toda graça, que em Cristo vos chamou à sua eterna glória, depois de ter sofrido por um pouco, está vendo? Jesus sofreu por um pouco, venceu, subiu aos céus. Esse mesmo Cristo que venceu na carne, que sofreu na carne, e que sabe que eu e você na carne também passamos por sofrimentos, por dores, porque onde tem dor tem sofrimento. Não entregue, não empreste um sofrimento maior do que aquela que sua dor precisa. Saiba disso. Esse mesmo Cristo que na carne venceu e sofreu por mim e por você, e que sabe que nós na carne estamos passando por lutas, por sofrimentos também, e o sofrimento cristaliza a gente, fortifica a gente. Ele está dizendo que é esse sofrimento que vai fazer com que Ele mesmo, vos há de aperfeiçoar, firmar, fortificar e fundamentar. Isso aqui é tremendo, amados, porque a palavra aqui, amados, é aperfeiçoar, tem a ideia do grego de soldar uma fratura, como em Marcos 1,19, é remendar as redes. Então, quando ele fala de fortalecer aqui, de aperfeiçoar, ele está falando assim, eu vou preencher o vazio que tem, eu vou consertar a parte que está faltando, eu vou colocar o remendo certo, eu vou colocar solda em vocês, vocês crescerão. O sofrimento vai fazer vocês mais cheios, mais completos. O sofrimento produz isso em nós, o sofrimento produz isso aqui em nós, é o que ele está dizendo. De aperfeiçoar, firmar, que são fundamentos, pilares importantes. A ideia do grego aqui, esterixen, de tornar tão firmes e tão sólidos quanto o granito. Eu diria mais, quanto o diamante. É firmar você, o seu caráter. E o que faz isso, amados, é o sofrimento quando você o suporta descansado em Deus, porque o sofrimento tem o poder negativo de colapsar alguém, de fazer com que você se desmonte e não prossiga na vida. Mas quando você sofre com essa visão de Cristo, descansado nele, de que a vida é assim, de que Ele vai nos sustentar, eu me torno cada vez mais cristalizado na fé. Firmar, e ele diz mais ainda, fortificar. A palavra fortalecer aqui é estinon, ou seja, é encher de força. Nada na vida, amados, a gente consegue sem esforço, sem disciplina, não. E o sofrimento nos mantém fortes, faz-nos mais fortes, e há de fundamentar. A palavra fundamentar também aqui é do grego temolion, é pôr os fundamentos, é colocar os fundamentos, ou seja, cada vez que eu venço na vida, que eu suporto as adversidades, os sofrimentos, eu estou mais solidificado e fundamentado. Meus pés estão na rocha que é Jesus. O fundamento meu fica cada vez mais cheio do Evangelho. E aí não tem ninguém, não tem capeta, não tem demônio, não tem diabo que nos derruba, porque eu estou fundamentado em Cristo, na rocha que é Jesus. Aí ele diz no verso 11, a esse Deus que se revelou em Cristo, seja o domínio pelos séculos dos séculos, amém. Por meio de Silvano, que é uma forma completa de Silas, e aqui a maioria, todos sabem, os eruditos, que aqui é Silas mesmo,
que para vós outros é o fiel irmão, como também o considero, vos escrevo resumidamente, exortando e testificando de novo que esta é a genuína graça de Deus, nela estáis firmes. Esse Silvano aqui é um dos anciãos, um dos homens notáveis da igreja, é aquele dos relatos de Atos dos Apóstolos, é aquele que caminhou com Paulo, é esse Silas mesmo que é um notável, e possivelmente era um erudito no grego, porque o grego dessa carta, segundo os estudiosos, tem uma matiz alta, significa que Pedro pediu que Silvano ou fosse o amanuense ou melhorasse a escrita, para que chegasse aos irmãos com um mais alto grau do grego notável daquele tempo. É nessa graça Pedro está dizendo por meio de Silvano, que era notável para Pedro e notável para os irmãos. Era o Silvano Silas, que não era um apóstolo, mas serviu a Paulo, serviu a Pedro e entrou para a história. Ele não se preocupou, eu não estou aparecendo, só Pedro que aparece, só Paulo que aparece. Não, basta o prazer de servir. E ele está aqui sendo lembrado, e Pedro está dizendo, nós estamos na graça, nela está escrito, essa graça é a que foi revelada em Cristo Jesus para mim e para você. Verso 13, aquela que se encontra em Babilônia, que aqui no caso é Roma mesmo, não é nem a Babilônia antiga do Oriente, nem é a Babilônia como alguns dizem no Egito, não, é a Babilônia Roma, a cidade má e cruel daquele tempo, também eleita, diz o texto, também eleita, vos saúda como igualmente meu filho Marcos. Aquela que se encontra, os estudiosos têm a noção maior de que é a igreja que está aqui, aquela igreja que está na cidade de Roma, saúda a todos vocês. Mas aqui eu quero chamar a atenção de vocês para alguma parte dos estudiosos que dizem que no grego não tem uma palavra equivalente à igreja. Então, portanto, aquela que se encontra aqui pode ser a esposa de Pedro mesmo, que foi martirizada na presença de Pedro, quando foi executada na presença de Pedro, e Pedro apenas dizia, lembra do Senhor, era uma dor horrível. Essa mulher morreu martirizada, a esposa de Pedro, antes de Pedro, final da década de 60, porque Pedro morreu nesse final. Então Pedro pode dar fazer uma referência à sua esposa, que caminhava com ele e que, conforme Paulo lá em 1 Coríntios 9,5, viajava com Pedro nas viagens missionárias. Então pode ser que seja a esposa de Pedro, que está na Babilônia, em Roma, e que saúda a igreja, assim como igualmente diz meu filho Marcos. E o filho Marcos aqui não é um filho literal, não, é Marcos mesmo, o mesmo escritor do Evangelho, que era um cara comprometido com Pedro também, e cujo evangelho que ele escreveu foi tudo baseado no que Pedro disse a ele, no testemunho de Pedro. Saudai-vos uns aos outros com um beijo santo, um beijo de amor, que era algo puro, natural entre eles, mas que no processo foi sofrendo, até se tornar fora do contexto da igreja, esse ósculo que o discípulo dava no seu mestre, colocando a mão direita no ombro. O ósculo santo era um beijo, a paz a todos vós que vos achais em Cristo Jesus. A paz seja com você, meu irmão, minha irmã, que está em Cristo agora comigo. Vamos orar nesse dia e colocar o Brasil diante de Deus, coloca esse momento diante de Deus, coloca nossos filhos, nossas famílias diante de Deus, coloca os que estão de luto diante de Deus, coloca os nossos líderes, nossos governantes, porque na paz deles nós teremos paz. Vamos orar nesse instante. Deus, obrigado por esse encontro. Toma as nossas vidas em Tuas mãos, toma nosso coração diante de Ti, nossa mente, todo o nosso corpo diante de Ti. Obrigado, ó Pai, porque o Senhor está aqui. Obrigado porque mesmo em meio às lutas e sofrimentos do tempo presente, seja na carne, na alma, no espírito, o Senhor tem nos aperfeiçoado, o Senhor tem nos firmado, o Senhor tem nos fortificado, o Senhor tem nos fundamentado em Cristo Jesus. E nós queremos te pedir, Pai, que o Senhor não nos deixe encher de desejos malignos do coração, que o Senhor nos mantenha puros, tratando uns aos outros com amor, oh Deus, zelando e honrando os mais velhos, que o Senhor nos ensine a sermos dóceis, amáveis e ao mesmo tempo, Pai, fortes, corajosos, decididos, perseverantes, mantendo aqui a sobriedade e a vigilância. Oh Deus, ajuda-nos a resistir na fé, oh Deus, ao diabo, aquele inimigo que vem rondando como leão,
as nossas vidas tentando nos destruir. Tem misericórdia de nós, tem misericórdia dessa casa, e agora, Pai, tem misericórdia do Brasil, a nossa nação, os nossos líderes. Levanta o teu povo em orações, em jejuns, em clamores, e por amor do Senhor, cessa essa pandemia. Socorre as famílias que estão em perda, em luto, em dor, em prantos. Socorre aqueles que estão doentes, entubados. Socorre, Pai, aqueles que estão machucados, aqueles que estão sem o pão em casa, cujas despensas estão vazias. Ó Deus, farta, faz com que multiplique o azeite e a farinha nessa panela. Faz um milagre. Nós descansamos em fé no cuidado do Senhor. Toda ansiedade da alma, ó Deus, que gera insônias, que gera perdas de memória, que gera dores, que gera doenças em nós, essa ansiedade adoecida, ó Deus, que traz depressão, que traz pânico, retira de nós agora. Ajuda-nos a descansarmos em fé no cuidado e no amor do Senhor. Venha sobre nós o teu reino e sopra o teu Espírito, o vento do Senhor nos quatro cantos, e supra a necessidade de cada casa, de cada um que está necessitado, Pai, de Ti. Obrigado, Deus. Nós abençoamos a nossa terra, o nosso povo, em nome de Jesus. Amém.